Olá! Vamos começar agora a nossa 7ª aula de Direito Civil, parte geral. E nós vamos continuar estudando a teoria geral do negócio jurídico. Hoje nós vamos ver os elementos estruturais do negócio jurídico, uma parte importantíssima e que é muito comum ser cobrada em exames. Nós vamos falar hoje da escada pontiana, que estabelece os 3 planos do negócio jurídico: o plano da existência, da validade e da eficácia. Então, nós temos que lembrar que, para o negócio jurídico ser eficaz, ele precisa ser existente e válido. Deixa eu mostrar aqui para vocês a escada pontiana. Ela se chama assim porque ela foi estabelecida por Pontes de Miranda. Primeira coisa, para que o negócio jurídico seja eficaz, então aqui, plano da eficácia, o negócio tem que ser existente e válido. É uma escada mesmo. Primeiro, você vai ter que ver o plano da existência, se o negócio é existente. Segundo, você vai ter que ver se o negócio é válido. Somente se ele for existente e válido que você vai passar para o plano da eficácia, tá? No plano da existência, nós vamos analisar se existe agente, vontade, objeto e forma. Já no plano da validade, nós vamos analisar se o agente é capaz, se o negócio está acontecendo pela vontade livre das partes, se o negócio ele é lícito, se o objeto, além de ser lícito, ele é possível e é determinado ou determinável. Além disso, se ele é adequado, se está cumprindo a forma estabelecida na lei ou não é contrário ao que a lei estabelece. Depois de analisar, passamos do plano da existência, sim, é existente, sim, o negócio é válido, nós passamos para o plano da eficácia. Nós vamos analisar se existe condição, se existe termo, quais são as consequências em caso de inadimplemento negocial, está estabelecido lá no contrato, quais serão os juros, multas, as perdas e danos e os outros elementos que nós vamos passar a analisar agora. Mas é muito importante lembrar, é uma escadinha. Primeiro você tem que ver o plano da existência. Se ele existe, só vai passar para o plano da validade se existe. Analisa a validade. Existe, é válido. Então, existe, é válido, passa para o plano da eficácia. Vamos seguir lá. Vamos explicar primeiro, o plano da existência. Plano da existência. Os pressupostos para que o negócio jurídico ocorra. No plano da existência, nós temos os elementos mínimos do negócio jurídico, que são as partes, são necessárias pelo menos 2 partes, vontade, objeto, se existe um objeto, e se tem uma forma. Se um desses elementos não existir, se não tiver um objeto, se não existir as partes, se não tiver vontade de uma das partes, se não existir a forma, o negócio jurídico é inexistente. E daí nós paramos a análise. Nós não vamos para frente, como eu falei. Primeiro você tem que analisar se existe. Se não existe, você nem vai analisar os outros 2 planos, tá? O plano da existência nós já analisamos e existe agente, são as partes, vontade, objeto e forma. Daí nós passamos para o plano da
validade. O plano da validade está lá, os elementos estão lá no artigo 104 do Código Civil. É necessário que as partes, os agentes, eles sejam capazes, ou seja, que eles já tenham mais de 18 anos, ou que eles, se forem menores, que eles sejam representados, assistidos. É necessário que a vontade das partes seja manifestada de forma livre. Também é necessário que o objeto do negócio jurídico seja lícito, possível. Essa possibilidade é tanto física como jurídica. O objeto ele é possível. Nós consideramos assim: tudo que não for impossível é possível. Então, o que é impossível fisicamente? Exemplo: vender um terreno no céu. Isso é impossível fisicamente, então se ocorrer isso, já ocorreu uma invalidade. O que é impossível juridicamente? Juridicamente, por exemplo, é impossível a disposição, a venda o estabelecimento de herança de pessoa viva, em razão do artigo 426. Então, se estabelecerem alguma coisa sobre a herança de pessoa viva, como a lei veda, nós temos uma invalidade. Além disso, o objeto, então, ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Determinado é quando você já sabe qual é o objeto, desde o início da constituição do negócio jurídico. Determinável é que até o fim do negócio jurídico você vai saber qual é o objeto, a quantidade. Além disso, precisa que a forma seja prescrita, aquela estabelecida na lei, ou não defesa em lei, ou não proibida na lei. Se o negócio jurídico, ele existe, ele vai ter que ser válido. Se o negócio jurídico for inválido, esse negócio jurídico vai poder ser nulo ou anulável. Então, a validade, se o negócio for inválido, nós vamos ter que passar a analisar se esse negócio é nulo ou anulável. Nós vamos começar a ver isso nessa aula, mas também nós vamos tratar na aula que vem. Negócio jurídico sem um dos elementos de validade é nulo, gera nulidade absoluta. Então, todo ele tem problema, é eivado de vício, então é todo nulo, em razão dos artigos 166 e 167 do Código Civil. Se o negócio jurídico não cumpre um desses elementos da validade, ele ofende uma regra de ordem pública, por isso a nulidade. Agora, se o negócio jurídico ele for celebrado por uma pessoa relativamente incapaz, ou seja, por uma pessoa entre 16 e 18 anos incompleto, sem autorização do seu representante, ou se esse negócio tem algum vício de consentimento, é possível que seja suprido esses problemas. Em razão disso, o negócio jurídico é anulável. Ele tem nulidade relativa ou anulabilidade, porque envolvem preceitos de interesses das partes. As partes podem suprir esse problema. As partes podem resolver o relativamente incapaz. Ele realizou sem a representação, mas o representante vai lá e diz tudo bem. Ele pode realizar esse negócio, vai lá e supre esse problema. Se tem um vício de consentimento, a pessoa não consentiu de forma válida, vão lá, resolvem esse problema. Então, por ser preceitos de interesses das partes, o negócio jurídico é anulável. Além disso, a invalidade ela pode ser total ou parcial. O que isso quer dizer?
A invalidade total, todo negócio é inválido, não tem o que fazer. Mas a invalidade pode ser parcial, pode ser que parte do negócio seja válido. Essa parte que é válida do negócio, ele não vai ser prejudicado, conforme o artigo 184 do Código Civil. Além disso, a invalidade da obrigação principal vai gerar a invalidade das obrigações acessórias, mas a invalidade da obrigação acessória não vai gerar a invalidade da obrigação principal. Vamos entender melhor com um exemplo. Eu estava falando da locação e da fiança aula passada. A locação é a obrigação principal. Já a fiança da locação é a obrigação acessória. Se a fiança está inválida, ela existe só em razão da obrigação principal. Então, a fiança inválida não gera nenhum problema na obrigação principal. Porém, se a obrigação, que é a locação, porém, se a locação, que é a obrigação principal, é inválida, a fiança não vai ser válida, ela não vai existir, ela vai ser inválida. Por quê? Porque ela está relacionada, ela só existe em razão da obrigação principal. Não tendo a obrigação principal, ela também não vai ter validade, tá? Então, a invalidade da obrigação principal da locação implica a invalidade da obrigação acessória, da fiança, mas a invalidade da fiança não vai gerar consequências para a obrigação principal, que é a locação, tá? Espero ter deixado claro essa parte para vocês. E agora nós vamos para o terceiro plano, o plano da eficácia. Nós já passamos pelo plano da existência, nós já analisamos se tem agente, partes, vontade, objeto e forma. Nós já analisamos se os agentes são capazes, se existe liberdade da vontade, né? A vontade é livre, se o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável, e se a forma é aquela adequada, estabelecida pela lei ou não proibida pela lei. Daí nós passamos para o plano da eficácia. O plano da eficácia são aqueles efeitos que são gerados pelo negócio jurídico, tanto às partes como aos terceiros. Então, são as consequências jurídicas do negócio. É possível que seja estabelecido um termo para o negócio jurídico. Termo é um evento futuro e certo. Por exemplo, o pai estabelece um evento futuro e certo. Quando você fizer 18 anos, eu vou te dar tal coisa. 18 anos é um evento futuro, porque a pessoa ainda não tem 18 anos, mas ela vai ter, e certo porque todas as pessoas vão crescer, né? A princípio é algo certo, né? Então, quando acontecer isso, é possível o estabelecimento de uma condição, que é um evento futuro e incerto. Nós temos condições suspensivas, que são efeitos que ficam suspensos até o acontecimento da condição. Então, existe uma expectativa de direito. Então, um exemplo, eu vou te dar uma casa quando você casar. O pai fala para a filha. Só que é um evento futuro, casamento, mas é incerto, pode ser que ela não se case. Então, existe uma expectativa de direito. Ela vai receber a casa se ela casar, tá? Então, o efeito só vai começar a ocorrer a partir do momento que a condição acontecer, né? Então, o efeito está suspenso.
E existe a condição resolutiva, que é quando o negócio jurídico ele está produzindo efeitos, mas ocorre a condição, ele para de produzir efeitos. Exemplo também bobo. O pai diz: eu vou lhe dar uma mesada até você terminar a faculdade. Então, está produzindo efeitos no negócio jurídico. O pai está dando a mesada sempre. Mas, a partir do momento que a pessoa terminar a faculdade, a condição acontece e para de produzir efeitos. O pai para de dar a mesada, tá? Outra situação é do plano da eficácia, estabelecimento de encargo ou modo, que é um ônus estabelecido através de uma liberalidade, um negócio jurídico gratuito. Por exemplo, na doação, a pessoa diz: eu vou doar uma casa para Joãozinho se o Joãozinho prestar durante um mês serviços comunitários. Ele tem o encargo, o ônus, o Joãozinho, de prestar um mês serviços comunitários. Se ele prestar esse encargo por um mês, ele vai receber a liberalidade, que é a casa, tá? No testamento também é possível estabelecer encargo ou modo. As regras relativas ao inadimplemento do negócio jurídico podem ser estabelecidas também no plano da eficácia. Então, estabelece-se lá os juros, as cláusulas penais, a multa, né, as perdas e danos. É importante lembrar que nesse caso nós temos a resolução. A resolução é o rompimento do contrato pelo descumprimento por uma das partes. Mas também é possível estabelecer situações em que a pessoa pode extinguir o negócio jurídico, pode fazer uma resilição. A resilição é a extinção do contrato pela vontade de uma ou de ambas as partes. Então, vai ser uma resilição unilateral, uma denúncia, quando uma das partes quer extinguir o contrato. Já vai ser uma resilição bilateral, um distrato, se as duas partes querem extinguir o contrato. Lembrar, resolução é diferente de resilição. Na resolução, existe o rompimento do contrato pelo inadimplemento de uma das partes. Já na resilição, é pela vontade, tá? Também é possível o estabelecimento do regime de bens do negócio jurídico, se casados. Então, assim, dependendo do regime de bens, vai precisar da anuência do outro ou não. Também o estabelecimento no registro imobiliário, se precisa de registro ou não. Se o elemento que a gente está falando não está no plano da existência ou da validade, provavelmente ele vai estar estabelecido no plano da eficácia. Principalmente se for alguma situação específica, concreta do negócio jurídico. Então, vamos fazer uma breve revisão da aula de hoje, mas essa revisão é interessante fazer a partir lá da escadinha, tá? Nós falamos da escada pontiana, que estabelece 3 planos, né? O plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. No plano da existência, nós temos que analisar se existem partes, vontade, objeto e forma. Só verifica isso, se existe isso. Então, vamos fazer aqui uma escadinha para a gente analisar. Aqui nós temos o plano da existência. Aqui nós temos o plano da validade. E aqui nós temos o plano da eficácia. Vamos lá. Plano 1, plano 2 e plano 3. Primeiro se analisa o da existência, que é o plano 1, depois o plano da validade, que é o plano 2, depois o plano da eficácia. Como eu estava falando, o
plano da existência, você só analisa. Tem partes? Tem, ok. Tem vontade? Tem, ok. Tem objeto? Ok. E forma? Ok. Simples. Existe isso? Vamos para o plano da validade. Se não existem esses elementos, não subimos na escadinha, tá? Porque daí não existe um negócio jurídico. Mas tem, ok. Plano da existência, check. Vamos para o plano da validade. Nós vamos analisar se os agentes são capazes, como eu falei, se eles têm mais de 18 anos, ou se tem menos, se estavam representados, né, ou assistidos, se ocorreu a vontade livre das partes, elas se manifestaram sobre o negócio livremente, se o objeto é lícito, né, não é proibido na lei, né, se o objeto é possível, tanto possibilidade física como possibilidade jurídica. Como eu estava falando, possibilidade física, nós não podemos vender um terreno na Lua, um terreno no céu, é fisicamente impossível. E a possibilidade jurídica, que o direito autorize, né, que as leis autorizem. Por exemplo, a lei não autoriza a discussão da herança de pessoa viva. Então, se ocorrer a discussão sobre herança de pessoa viva, é impossível juridicamente. Também vamos analisar se o objeto é determinado. Nós já sabemos qual é o objeto desde o início do negócio jurídico, ou se o objeto ele vai ser determinável até o fim do negócio. Então, você vai ter que saber até o fim do negócio qual é esse objeto. Além disso, temos que analisar se a forma é prescrita, ou seja, se está seguindo a forma determinada pela lei, ou se está seguindo, ou se a lei não estabelece uma forma, mas ela não proíbe. Então, se não está proibido, é possível. Analisamos todos esses pontos. Foram cumpridos todos os pontos? Check. Nós podemos dar mais um passinho. Então, nós pulamos do plano de existência, pulamos para o plano da validade. Então, tem todos, pulamos para o plano da eficácia. Subimos mais um degrauzinho, o último degrau. E no plano da eficácia, nós vamos analisar os efeitos gerados pelo negócio jurídico para as partes e terceiros, que são aqueles efeitos que a gente estava falando lá. Se existe termo, que é o evento futuro e certo, se existe alguma condição, que é um evento futuro incerto, que daí tem que analisar se a condição é suspensiva ou resolutiva, né? Condição suspensiva é aquela que tem expectativa de direito. Os efeitos estão suspensos e, quando ocorrer a condição, passam a ser produzidos. Quando a condição é resolutiva, os efeitos estão acontecendo, mas ocorrendo a condição, os efeitos param de ser produzidos. É possível também estabelecer encargo ou modo nos casos de atos de liberalidade, né, o ônus. Também é possível estabelecimento das regras referentes ao inadimplemento do negócio jurídico. Lembrar que no caso de inadimplemento por uma das partes, nós temos resolução. Então, é possível estabelecimento de juros, de cláusulas penais, de perdas e danos. Também é possível estabelecimento de situações em que as partes têm o direito de extinguir o negócio jurídico pela sua vontade. São os casos de resilição. É possível estabelecer ali o regime de bens das pessoas que fazem parte do negócio jurídico, até porque às vezes é necessário, né, da autorização do outro cônjuge. E daí também estabelecer como vai ser o registro imobiliário, se é um bem imóvel, e além de outros elementos que as partes acharem necessárias. Então, aquilo lá, se é um elemento relacionado com uma situação concreta do negócio jurídico, provavelmente ele vai estar aqui nesse terceiro plano, que é o plano da eficácia do negócio jurídico.
Mais uma vez, vou deixar bem claro, não pode ser analisado de trás para frente, isso aqui é errado. Eficácia, validade e existência, não. Sempre é necessário analisar, primeiro, se existe, se é válido, para daí ver se o negócio é eficaz. Sempre, tá? Espero que vocês tenham entendido, que vocês gostem. É muito importante entender bem essa situação da escala pontiana. Bons estudos para vocês!